Em nome de Deus e da... Eu não falei para avisar. Em nome de Deus e da lei, declaro aberta a presente audiência pública em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido o vereador Fábio Alves Moreira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para presidir os trabalhos da presente audiência nos termos da legislação citada. Convido o vereador Agnaldo Alves de Araújo e Jair Ferreira Lucas, respectivamente vice-presidente e membro da referida comissão, e o representante do Poder Executivo, o senhor André Takagoshi, para comporem a mesa, e o senhor Douglas, da Divisão de Contabilidade da Câmara. Convido agora o senhor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças, para proceder à avaliação do cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante às despesas com pessoal na forma prevista da linha A do inciso 3º do artigo 20. Bom, dando início à apresentação, passamos a expor a execução orçamentária do Legislativo. Uma dotação anual inicial de R$ 39.943.000. Não houve alteração, permanecendo no mesmo valor. No exercício foram empenhados R$ 31.688.009,68 e foram liquidados R$ 29.666.952,44. Sobrando um superávit orçamentário no valor de R$ 8.254.990,32. Restos a pagar, de um saldo vindo do exercício de 2012 no valor de R$ 2.872.336,74. Foram inscritos, processados, R$ 95.390,59. Não processados, R$ 2.021.057,24. Foram baixados durante o exercício, cancelados, R$ 1.183.930,62. Foram pagos no período, R$ 1.688.406,12. Sobrando de restos para o exercício de 2014, R$ 2.116.447,83. Disponibilidade financeira da Câmara. Restos a pagar de R$ 2.116.447,83 e depósitos de diversas origens, no valor de R$ 102.109,55, totalizando a disponibilidade financeira de R$ 2.218.557,38. Passamos agora a apresentar o comportamento da despesa com pessoal durante o exercício de 2013. No exercício anterior, para uma receita corrente líquida de R$ 709.484.115,24, gastamos, então, R$ 21.384.816,05, que representaram 3,01% da receita corrente líquida, para um limite de R$ 42.569.046,91, representando 6% da receita corrente líquida. No exercício de 2013, para uma receita corrente líquida de R$ 774.107.576,09, o Legislativo gastou R$ 21.800.000
R$ 398.482,76, representando 2,76% da receita corrente líquida, para um limite prudencial de R$ 44.124.131,84, representando 5,7% da receita corrente líquida. Para um limite legal de R$ 46.446.454,56, representando 6% da receita corrente líquida. Como os senhores podem observar, houve, embora um pequeno aumento em termos absolutos, houve uma redução em termos proporcional. Demonstrativo de disponibilidade financeira, em 31 de dezembro de 2013. Banco contra movimento, R$ 2.218.557,38. Valores compromissados a pagar até 31 de dezembro de 2013, R$ 102.109,55. Total disponibilidade, R$ 2.116.447,83. Inscrito em restos a pagar, processados R$ 95.390,59. Não processados, R$ 2.021.057,24. Total da inscrição, R$ 2.116.447,83. Era tudo que tínhamos para apresentar. Dando prosseguimento, franqueio a palavra a quem quiser fazer uso. Vereadores, peço a suspensão da presente audiência pública até às 14 horas.
Reaberta a presente audiência pública em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido os vereadores Jair do Bar e Ivan Delbrando a comporem a mesa. Convido ainda o servidor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças. Convido o representante do Poder Executivo, o senhor André Takagoshi. Dando início aos trabalhos desta audiência, convido o representante do Poder Executivo, o senhor André Takagoshi, para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre que engloba os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013. Boa tarde, vereadores. Jair, Ivan e Fábio Rochinho. Vamos passar agora a análise do terceiro quadrimestre. Contra, na primeira lâmina, as receitas orçada e arrecadada. A receita orçada bruta seria 996.648.000 e a arrecadada 850.519.084,44 centavos. Com relação ao Fundeb, 84.441.000 e arrecadado 74.942.740,61. Líquido 912, 207 milhões, e arrecadada 775.576.343,83 centavos. São as despesas orçamentárias. Prefeitura Municipal de Cubatão, 844 milhões e 79 mil. Câmara Municipal, as transferências, 39 milhões e 943, cuja prestação de contas já foi realizada pelo Douglas hoje pela manhã. Para a CMT foram 16 milhões e a transferência Funprev 12 milhões e 185 mil e Fundeb 84.441. O total 912 milhões e 202 mil. A despesa orçada eram de 844 milhões e 79 mil e a realizada, nós tivemos empenhados 784 milhões 129 mil 788 reais e um centavo, e desse total empenhado já foi pago 695 milhões 363,05 e 18 centavos. Transferências financeiras para a Câmara, como a gente levantou, o previsto foi cumprido, 39.943.000, e houve uma devolução de 9.948.778 reais e 43 centavos. Para a CMT, do previsto de 16 milhões, foram 15.256.120 reais que foram transferidos para a CMT, e a Funprev, da previsão de 12 milhões 185, foram transferidos 8 milhões 17.145 reais e 79 centavos, totalizando 68 milhões 128 mil, que é a diferença. Bom, aí é um quadro de evolução da receita corrente líquida, nas despesas com pessoal. Vocês podem acompanhar aqui, nós estamos dentro dos índices permitidos em lei. No terceiro quadrimestre, nós tivemos 744.107.576 reais e 9 centavos. Com o pessoal, 345.453.612 reais. Uma porcentagem de 44,63%. Bem abaixo ainda do índice legal, que são 51%. O limite, né? Com a educação, os gastos com a educação, a gente pode observar que foram obedecidas as porcentagens.
constitucionais. No quarto trimestre, nós fizemos 649.950.349,81 de receita acumulada, e a despesa liquidada foi de R$ 206.145.883,24, dando 31,72% no índice de porcentagem. Para a saúde, também nós obedecemos a aplicação mínima de recursos de 15%. No terceiro quadrimestre, a receita acumulada, R$ 649.950.394,81, e a despesa líquida, R$ 146.047.279,78. A exigência legal são 15%, nós alcançamos 22,47%, também superior à exigência constitucional. De restos a pagar. O total de restos a pagar eram no dia 1º de janeiro de 2013, eram R$ 97.562.101,70. O saldo remanescente neste fim de ano foram que era referente a 2012, R$ 20.423.353,81. Débitos da tesouraria, credores diversos, são consignações de folha de pagamento, de empréstimos de funcionários, R$ 9.189.664,52. E calções que a gente recebe, ou garantias contratuais, R$ 1.604.823,44. Empréstimo que nós temos contraídos pela Prefeitura para quitar a Caixa de Previdência, contraídos nos exercícios de 96 e 97, eles têm um prazo de quitação de 360 meses. O saldo deste empréstimo em 1º de janeiro de 2013 era R$ 80.128.893,17. Hoje em dia, até 31 de dezembro de 2013, com a amortização da dívida com pagamento regular, R$ 74.128.050,93. Acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários, também uma composição que nós fizemos. O saldo da dívida em 1º de janeiro era R$ 23.196.301,20. Com os pagamentos regulares, essa dívida caiu com saldo em 31 de 12 de 2013 para R$ 18.478.409,40. Precatórios. O saldo de precatórios em 1º de janeiro de 2013 era R$ 173.586.883,33. Pago nesse exercício, R$ 30.621.058,86. Frisando que esse tipo de pagamento nós pagamos ao judiciário, o judiciário que faz a devida distribuição. As dívidas, fornecedores inscritos na dívida consolidada no exercício de 2000, R$ 119.583,28. PASEP são R$ 3.218.884,52. E SABESP, há um parcelamento que nós realizamos, R$ 3.245.664,51. Havia uma dívida da Sabesp que foi baixada de 13 milhões. A gente conseguiu verificar que ela não deveria constar da dívida consolidada neste momento ainda. Era só o que nós tínhamos a apresentar. Estamos abertos aqui a alguns questionamentos dos vereadores ou outros presentes. Dando prosseguimento, franqueio a palavra para quem delas desejar fazer uso. Secretário, eu queria fazer uma pergunta. Como são feitos os desembolsos e qual a situação financeira na relação com a ProSaúde? A ProSaúde, vereador Fábio Rochinho, nós tínhamos uma dívida que foi parcelada com a ProSaúde. Hoje em dia, esta dívida com
com a ProSaúde, ela foi quitada, a dívida de parcelamento, e agora nós temos em aberto um valor referente à segunda quinzena de janeiro, se eu não me engano. Então a gente está devendo só a segunda quinzena de janeiro, a primeira de fevereiro e amanhã, que venceria a segunda quinzena de fevereiro. Então, nós conseguimos diminuir aquela dívida que contraímos no exercício de 2012 e continuou um pouquinho em 2013. A gente conseguiu quase quitar ela, agora está bem próximo, a gente acredita que até o fim do contrato de gestão, que é em julho, vai estar regular. As dívidas, então, do parcelamento com a PRO já quitamos. Todas quitadas? As dívidas, sim. São dois... Sim. Tem os vincendos e as dívidas. Como nós, às vezes, preferimos pagar por velocidade, pagamos a dívida para quitar. Então, se a gente colocar aqui, qual o atraso? A segunda quinzena de janeiro, só. Que aí a gente deve quitar aos poucos, acho que até maio a gente já igualou. Até o final, então, do com certeza, processo. Isso, com certeza. Até o contrato da contrato PRO de já gestão, está quitado. Com certeza. Só. Fazer uso da palavra, vereador. Eu queria, secretário, fazer uma pergunta. Qual é a situação do pagamento das locações de imóveis particulares? Vereador, no que a gente pode ter acontecido nesse começo, não sei se alguma reclamação, é com relação a como nós demoramos para fazer o fechamento, nós demoramos para empenhar novamente os processos de pagamento, então pode ter demorado, mas a gente tem pagado todas as locações. Se houve alguma demora, foi em questão burocrática, mas não em questão financeira. Mais uma pergunta. Os recursos oriundos das multas, eles ficam na CMT ou vai para o caixa da prefeitura? Então, nós temos até uma discussão, eu e o Marcos da Cruz, da CMT, mas eles ficam à disposição da CMT. Houve um período que houve um problema, depositavam na prefeitura e ficou numa conta da prefeitura, mas aí eu conversei com o Marcos, ele que na verdade fez gestões junto à Secretaria de Finanças, e hoje em dia, quando tem um pagamento que cai na conta da prefeitura e não direto na CMT, nós fazemos o repasse para eles. A informação pode até ser conferida junto à CMT. Faço mais uma pergunta, presidente, se me permite, sobre a existência da previsão, né, no LDO e no PPA no orçamento de aumento dos valores da Bolsa Moradia ou a Bolsa Família Municipal? Se existe essa previsão? Então, vereador, eu vou pedir desculpas, que na verdade eu não vou dominar essa matéria, seria com a Secretaria de Planejamento ou a própria de Habitação. Então, eu vou ficar devendo para o senhor a resposta efetiva. Eu agradeço, só, presidente. Secretário, a operação delegada, você sabe me dizer se está na peça orçamentária? Salvo engano, sim, mas eu não tenho certeza também. Teria que ver com o secretário de Segurança, que é o Armando, que é a pasta dele que faz o pedido, mas salvo engano consta. Eu não sei o valor, mas eu não posso estar equivocado. Ela consta, então? Não, salvo engano, eu não tenho certeza, porque não é mais um questionamento que se refere mais à pasta de planejamento, que é do secretário Adalberto, ou com o secretário Armando de Segurança. Então, posso estar equivocado. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador. É só uma pergunta. Essas vendas, esses dinheiros arrecadados em venda do terreno ano passado, eu, nesta Casa de Lei, votei na venda do terreno do INAP 1. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, até a título de esclarecimento. Se essa verba, depois que vendida e recebida, entrada no cofre da prefeitura, qual é a destinação dessa verba? Ela pode ir para qualquer... para uso da prefeitura, ou ela é verba específica e só pode ser usada para habitação? Não, ela pode ser usada, chama-se uma receita de capital, só de bens capitais, que ele vai poder ser usado. Ele não pode ser destinado, a menos que tenha uma alteração legal, né, para todos os recursos, não é para qualquer coisa que eu possa pagar. Bens que venham integrar o capital da prefeitura, aí tudo bem, aí pode ser realizado. Mas a venda, um exemplo, essa verba ela pode ser usada para custear, um exemplo,
Por exemplo, o hospital, não poderia. Não poderia, mas como o nobre vereador colocou aqui, falou poderia ser usada para custear a operação delegada? Não poderia. Não, né? Não. Tá bom, era isso. Eu já ia? Só fazer um comentário, viu, vereador? Vereador, Ivan, não poderia, desde que não fosse feita nenhuma assertiva, nenhuma menção na lei, autorizando a destinação para outras coisas. Não para a operação delegada, salvo engano, realmente não poderia, mas para outras operações poderia. Mas desde com alteração na lei, com prévia, sim, mas não, salvo engano, para a operação delegada não, mas para outras. É que lá a gente faz operações bancárias, por exemplo, se vem destinado para pagar caixa de previdência, aí um dinheiro do Tesouro que não poderíamos usar para a caixa de previdência poderia ser usado para outra destinação. Funcionaria dessa forma, mas não destinar diretamente. Para esse cartão também, esse é um cartão, esse de benefício, ele poderia ser usado? Não? Vale, senhor disse? Não, cidadão? Esse que foi anunciado agora pela Bolsa. Não, é o que eu falei para o senhor vereador. Dependendo da destinação, ele pode ser utilizado, por exemplo, caixa de previdência, ao invés de onerar o tesouro da prefeitura, né, nós usaríamos o do tesouro para outra destinação. Então você utiliza o dinheiro para um fim, e esse que seria utilizado do tesouro iria para outro. Isso pode. O que não pode é diretamente para algumas operações, como o senhor levantou. Diretamente não, mas indiretamente sim. Secretário. Qual a situação de Cubatão junto ao cadastro único dos municípios? Que, na verdade, esse cadastro é relacionado aos convênios. Se não tiver, é como se fosse um Serasa, na verdade, dos municípios, né? Se ele não tiver em dias, como que está a situação hoje? Você diz com certidões e tal. Isso. Então, nós, a superintendente da Caixa de Previdência, ela conseguiu fazer uma gestão junto ao Ministério da Previdência, demonstrou que tinha uns apontamentos equivocados da Prefeitura Municipal e agora já não temos esse apontamento. Então, estamos com certidões ok. Inclusive, uma da certidão previdenciária a gente resolveu também essa semana, que deu um problema nesse mês, de uma divergência também burocrática, mas com relação a isso, a gente tem um projeto do PEMAT que essa Casa de Leis aprovou, era uma das minhas preocupações, e a gente, tão logo seja aprovado pelo BNDES, nós poderemos receber a verba, não tem problema nenhum. Não estamos com apontamentos. Outra pergunta, secretário. Recentemente, essa casa, em final do ano de 2013, devolveu aos cofres públicos mais de 9 milhões. Tem para onde é direcionado esse recurso? Então, esse recurso, ao longo do ano, ele foi devolvido, acho que no fim do ano, foram acho que 5 de uma vez, ou 6, e um pouco antes foram diluídos. Foram várias destinações que nós poderíamos usar. Ele entra na conta do Tesouro, nós podemos pagar pessoal, podemos pagar o próprio hospital. São várias destinações, agora eu não me recordo, não teve um dinheiro carimbado. Entrou na conta e a gente fez a destinação normal. Não tem, esse dinheiro usamos para pagar destinada à operação. Ela entrou na conta e nós fizemos operações normais. Ele pode ser usado em... Ele entrou como dinheiro do Tesouro, devolução, e a gente pagou... como pagou o hospital, como pessoal, a gente usamos para 13ª, segunda parcela, para ter incidência sobre isso. Nós usamos de acordo com a necessidade. Não sei, agora, a gente não tem um dinheiro, olha, esse da Câmara vamos usar para tal coisa. Ele entrou direto e fizemos os pagamentos. Um deles, salvo engano, foi 13º, que ajudou a gente a fazer pagamentos e tal. Pelo período, né, que entrou bem no fim do ano, acho que o Douglas se recorda, foi acho que 25 ou 26, eles até nos ajudaram bastante. Não, 24, 23, e nós fizemos o pagamento. Foi bem no final, né? Mais alguma pergunta? Secretário, sobre a questão é uma pergunta, não sei se é pertinente no momento, mas sobre a saúde, os cheques, quem assina, na verdade, assim, da saúde? É o secretário de saúde ou de finanças? É só para... Não, até de conhecimento, eu estive na pasta da saúde até junho do ano passado. Até aquele momento, a gente não tinha conseguido implementar as operações bancárias pela Secretaria de Saúde. Hoje em dia,
a gente já tem o fundo de saúde, nós conseguimos, na minha época, acertar o CNPJ, por causa disso já são feitas as operações. Muitas delas, quando vem dinheiro vinculado para a saúde, assina um membro da Secretaria de Finanças, normalmente o secretário, na minha ausência o Edson Aguiar, que é o diretor, e o secretário de saúde. Então, se porventura o secretário de saúde não puder, assinam o diretor da Secretaria de Finanças e o secretário de Finanças. Legal. Mas hoje em dia o dinheiro vinculado da saúde, ele é pago tanto pela Secretaria quanto pela Secretaria de Finanças, Secretaria de Saúde e Finanças. Quando não é uma verba que é carimbada, que a gente usa, né, o termo, né, quando não vem destinada para a saúde especificamente, quando é verba do Tesouro, o secretário de Saúde não assina. Quem assina são o diretor e o secretário de Finanças. Obrigado. Secretário, só mais uma pergunta. Hoje, como que se encontra a real situação financeira do município? Na questão que a gente tem essas dívidas, como o senhor mesmo falou que a ProSaúde já se encerrou aquele parcelamento, e a gente tem as informações que até outras empresas constam ainda nesse parcelamento, e algumas delas em atraso, pelo menos é o que nos foi passado aqui na casa. Eu gostaria de saber qual que é a real situação hoje com essa dívida. Eu vi alguma coisa que deve hoje só 119 milhões, acho que essa é a dívida com fornecedores. Não, é que nós temos que deixar uma disponibilidade financeira, quando nós temos os restos a pagar, temos que deixar a disponibilidade para fazer o pagamento no ano seguinte. Nós tivemos muitas dívidas dos outros anos e a gente vem acertando aos poucos, acho que até reflete, né, na cidade, a gente vem vendo uma situação um pouquinho melhor. E o que nós deixamos, nós temos que tentar deixar a disponibilidade, foi isso que a gente apontou, que tem um valor realmente que está passando de um ano para o outro, mas que estamos deixando essa disponibilidade. Ainda não está pujante, né, mas a gente tem tentado fazer gestões para diminuir eventuais dívidas da municipalidade. Mas assim, num nível bom, regular, médio? Eu acho que está regular. A gente tem uma expectativa com os índices que estão melhorando de ICMS para daqui 2015, tem uma boa melhora. Foi anunciado o índice para 2015, deu um salto pequeno, mas já é uma melhora, né, para a gente. Para 2015. Esse 2015. Ano, então, a gente passa pouco ainda. A gente vai continuar dessa forma, melhor do que 2012, que a gente teve uma dificuldade, o início de 2013. Você viu que depois a gente conseguiu dar uma melhorada aqui na situação. E vem vindo, né, de uma forma um pouquinho regular. Conseguimos acabar com algumas dívidas. Alguma pergunta? Agradecendo a presença de todos que atenderam a presente convocação, esclareço que os relatórios apresentados nesta audiência receberão parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamentos encaminhados na forma da lei. Declaro encerrada a presente audiência pública.
Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a audiência pública das finanças e eu estou ao lado do secretário André Tagagoshi, que veio dar explicações aos vereadores. O senhor sai daqui satisfeito com as perguntas que foram feitas ao senhor, secretário? Boa tarde. Claro, acho que todas as perguntas foram respondidas devidamente. São esclarecimentos, os vereadores eles têm todo o direito e dever, realmente, como eles o fizeram, de sanar as dúvidas, até porque é uma prestação de contas prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, e a gente está aqui realmente para tentar deixar as claras, as limpas, e para que não tenha dúvida das operações creditórias da Prefeitura. O senhor, antes de começar, essa audiência estava marcada para de manhã, mas a documentação não ficou pronta, mas deu tempo, né, secretário? Deu tudo certo, graças a Deus. Contamos com a compreensão dos vereadores, em especial do presidente da comissão, Fábio Rochinho, e deu tudo certo. O importante é que a gente conseguiu fazer dentro do prazo e saiu tudo certinho. Quantas vezes forem convocados, estarão presentes? Claro, o secretário de Finanças aqui estará sempre presente para prestar qualquer esclarecimento. Um abraço e até a próxima. Um abraço, muito obrigado, hein? Muito bem, está aí a participação do secretário de Finanças conversando conosco aqui no término da audiência pública. Daqui a pouco nós iremos conversar com o presidente da comissão, o vereador Rochinho. Até já. Terminou agora aqui no plenário a audiência pública e eu converso agora com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Rochinho, que presidiu esta audiência pública, que era para ser de manhã, né, vereador? Mas houve contratempos, o André explicou para nós, o secretário, houve a compreensão de vocês, a documentação foi trazida para cá, para este plenário, enfim, o senhor sai satisfeito desta audiência pública? Sim, infelizmente tivemos esse contratempo, pedimos a suspensão da sessão, que iniciou-se 10 da manhã, e encerramos ela agora. Saímos satisfeitos, mas com um poucos de dúvidas ainda com a questão financeira. Eu mesmo fiz a pergunta de essa Casa de Leis devolveu para os cofres públicos mais de 10 milhões, mais de 9 milhões. Nós queremos saber a origem desse dinheiro, para onde que vai, onde que é usado. Essa é uma das maiores preocupações desse legislativo, onde que é usado os recursos financeiros da cidade. Afinal de contas, o principal papel do vereador é a fiscalização, e foi o que vocês fizeram. Positivo, como está hoje nas redes sociais, o vereador é para fiscalizar. Então nós estamos exercendo o nosso papel, a gente perguntou diversas vezes para o secretário, principalmente uma das preocupações, juntamente com o comerciante do município, é a operação delegada, que até agora nós já aprovamos isso no ano passado, a afirmação do convênio, esse é o papel do vereador, autorizando o executivo a fazer esse convênio, né, com o Estado, e até agora isso não saiu. Isso foi uma das perguntas também que fiz para o secretário, se essa operação delegada, o recurso financeiro já está disponível. Se está disponível, por que não executar a operação delegada? Essa operação delegada é um sonho de vocês e extremamente importante para a cidade. Sim, a gente vê aí ondas de assalto no centro da cidade quase que diariamente. Os comerciantes estão em estado de pânico, não só a questão comercial, a baixa venda, com uma concorrência até desleal de alguns outros setores, mas também da questão da segurança pública. Um abraço, até a próxima e bom carnaval, vereador. Obrigado para vocês também, um abraço. Muito bem, tem a participação do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Fábio Rochinho, conversando conosco aqui no término da audiência pública de finanças, a Lei da Responsabilidade Fiscal.
devido ao carnaval, a sessão ordinária da próxima terça-feira não irá acontecer na terça-feira, e sim transferida para quinta-feira, às 16 horas, de onde nós estaremos transmitindo ao vivo, tá certo? A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos, tenham todos um ótimo feriado, um ótimo carnaval e até a próxima quinta-feira.